Olá, bom dia! Que o dia de hoje seja para você um dia abençoado, que o Senhor, do alto da sua glória, possa derramar sobre você e sua família todas as bênçãos que você tanto precisa e tanto deseja. Estamos começando mais um programa Cristo Já, e você pode... Nós estamos aqui pelo canal 7 da TV Itapema e também você pode me ver agora pela guarutv.net ou guarutv.com.br, tá bom? Dá uma olhadinha aí, acessa aí que você vai ver o programa Cristo Já. E eu quero, nesta oportunidade, iniciando o programa Cristo Já, hoje, eu quero mandar um abraço carinhoso, respeitoso, amoroso para o meu amigo, meu irmão, meu companheiro, o cantor Marcelo Santos. Cantor Marcelo Santos, homem de Deus. Quando eu faço um comentário a respeito de alguma pessoa, é porque eu tenho caminhado com essa pessoa, né? Muitas vezes as pessoas julgam, olham a casca, a embalagem, mas não conhecem o conteúdo. E ficam falando coisas assim, sabe, sem sentido, totalmente desconexas, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós não valorizamos os talentos que nós temos na nossa cidade. E nós vamos buscar fora, em algum lugar, sabe, gastando dinheiro além da nossa condição e às vezes não abençoamos o cidadão da terra, certo? O Marcelo Santos, ele fez agora uma turnê aí pelos Estados Unidos, esteve cantando e ministrando por mais de 20 igrejas nos Estados Unidos, igrejas brasileiras lá e igrejas americanas, e com certeza terá outros convites para voltar lá. Querido, será que precisamos perder alguns dos talentos para valorizar depois? Então eu quero registrar aqui um abraço carinhoso e valorizar, né, esse talento que é o nosso irmão, o cantor Marcelo Santos, que também ministra a palavra de Deus. E também a sua esposa, nossa querida Elisângela, que é uma mulher de Deus, mulher de oração, e uma família maravilhosa, né? Tem a filha do Marcelo, a Yasmin, que canta também, o Marcelinho, enfim, uma família que se dedica à obra de Deus. Então está aqui registrado o meu abraço, o meu carinho ao Marcelo Santos. Tá bom assim? Tá combinado? Você pode convidar o Marcelo para cantar e ministrar na sua igreja, tá? Em qualquer parte deste Brasil. Um homem que esteve nos Estados Unidos fazendo mais de 20 igrejas em 4 meses. Para quem é estranho, né? Num país, principalmente um país como os Estados Unidos, né? Que é um país exigente, um país que realmente cobra qualidade e talento. Então, tá aí. O tema de hoje é integridade. Integridade. E o salmo é o salmo de número 15, que diz assim: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra os seus vizinhos. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Eu pulei um versículo, depois eu vou estar falando sobre ele. Você que acompanhou o salmo de número 15, você prestou atenção. Querido,
Quando eu falo em integridade, junto a um texto desta qualidade, desse tamanho, né? Eu fico pensando, quem você convidaria a estar na sua casa, a sentar-se na mesa, na sua mesa, com seus familiares, com a sua esposa e filhos? Quem você convidaria, você sendo um empresário, para administrar parte da sua empresa? Com quem você estaria envolvido? Quem será? Não é? Como é gostoso, como é bom quando nós servimos como exemplo, como referência, não é? Quando alguém, nós não estando por perto, alguém está conversando e tocam no nosso nome, e quando tocam, as pessoas falam, esse eu conheço, esse camarada é um camarada decente, é um camarada legal, é um camarada transparente, é um camarada que pode estar envolvido com a gente. Não, como é legal. E depois alguém comentar com você, olha, nós estávamos numa reunião, num encontro, e foi citado o seu nome, e a opinião foi unânime, todo mundo concordou que você... Olha que alegria, né, para uma pessoa ser considerada assim. E eu não tenho nenhum medo de fazer um comentário aqui. O meu pai já faleceu, há 44 anos atrás. O meu pai faleceu, eu era bem menino na época. E até os dias de hoje, pessoas me encontram os meus irmãos e fazem comentários tão gostosos, tão bonitos a respeito do velho Floresvaldo, aquele homem que, quando não podia ajudar, também não atrapalhava, aquele que tinha sempre uma palavra de conforto, né? E para mim, não um orgulho, não vaidade, mas é uma alegria quando alguém comenta a respeito do meu pai, sabe? Então, eu quero também, ele deixou um legado hoje, eu também tenho procurado me esforçar, eu quero, quando já não estiver mais por aqui, que os meus filhos também sintam este mesmo prazer. Então, é importante isso. E quando nós falamos em integridade, queridos, integridade significa o completo, o todo. Porque tem pessoas que são muito boas, sabe, honestas, são muito boas para servir. Pai, olha, eu preciso carregar um caminhão, eu tenho uma carga para pôr em cima do caminhão, vamos lá? Vamos lá, tá direitinho. É muito bom, muito prestativo, mas é desonesto em outras partes, não paga as contas, não é? Só vive enrolado em falcatruas. Outros pagam as contas, são prestativos, mas são mentirosos. Não? Sempre tem alguma coisinha. E isso não é bom. Você precisa ser íntegro, globalmente. Você precisa ser totalmente. Você precisa ser inteiro, sabe? Por isso, quando a Bíblia se refere a Jó, e eu gosto muito do livro de Jó, gosto muito de falar do livro de Jó. Olha, eu preguei durante muitos anos a respeito de Jó. Diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Íntegro. Ele era num todo, sabe? E o texto, o Salmo de número 15, diz, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Ora, eu começo a compreender que o nosso Deus, que é soberano, e que sobre ele não pesa nenhuma dúvida, é evidente que não, sabe? Ele vai querer ao lado dele pessoas completas, pessoas transparentes. Ele é santo e importa que aqueles que estejam com ele sejam santos. Ele é digno
E importa que os que estejam com ele estejam adorando. Adoradores, né? E para que você seja um adorador, querido, você precisa ter uma vida transparente. Não adianta você ser frequentador da igreja e um camarada todo despatriado, todo errado. Não, não adianta. Violento, né? Falador, murmurador. Não. Embora a figueira não floresça, diz Abacuque, embora não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, pois só Ele me fará andar sobre as alturas. Olha só, então mesmo que as coisas não caminhem da maneira que nós esperamos, nós precisamos continuar íntegros. Jó, quando os filhos praticavam algo que entristecia o coração dele, ele pensava no coração de Deus. Ele ia orar para que Deus pudesse perdoar aquelas faltas. Você entende? Sabe, um homem íntegro, ele tem preocupação com Deus. Um filho que vive a integridade, ele se preocupa com o pai, com o coração do pai. Então, logo, a palavra aqui está ensinando, está dando uma receita. Olha só, quem há de morar no teu santo monte? Aí vem a resposta, né? O que vive com integridade. Integridade. Eu tenho que acordar de manhã, ser fiel e íntegro com Deus, eu tenho que ser íntegro, fiel com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus vizinhos e assim sucessivamente. A minha vida tem que ser uma corrente de fidelidade, de momentos onde eu possa gerar o bem-estar para as pessoas. Então, o que vive com integridade. Mesmo que alguém se levante contra mim, eu vou buscar em Deus uma resposta. O que será que o Senhor faria se fosse agredido? Quando Pedro cortou a orelha lá do homem, o Senhor falou, para aí, não é desse modelo, não é por aí. Quem mandou? Você tem que pensar dessa maneira. O que é bom para mim é bom para o meu próximo. O que não é bom para mim não é bom para o meu próximo. Ontem eu participei de uma reunião onde assuntos variados foram tratados. E eu gosto na ministração de estar orientando você, não vou contar a essência da conversa, é evidente, né? Na íntegra, não tem nada a ver, mas alguns nomes que foram citados foram negativados nesta reunião, tá? Alguns que moram aqui e que têm dado trabalho para o Evangelho e outros de outras cidades, né? Que também têm dado trabalho para o Evangelho. Quantas pessoas você tem visto aí que hoje estão aí se expondo no Facebook, mostrando fotos horríveis, né? Homens que eram verdadeiras bênçãos nas mãos do Senhor, né? Que hoje se entregaram à prostituição, à vaidade deste mundo, sabe? E que envergonham o nome do Senhor. Querido, então, nomes assim que foram citados, não por crítica, né? Mas até para que a gente possa exercer misericórdia sobre essas vidas. Então, querido, será que vale a pena? Vale a pena, será? Abandonar o Senhor, perder a visão de uma vida, de uma vida eterna com Deus, para que, usando de momentos deste mundo, a gente acabe caminhando para as trevas? Será que vale a pena isso? Então, o texto aqui diz que só vai habitar no monte do Senhor aquele que tem integridade, aquele que pratica a justiça. Querido, aquele que, sabe, mesmo que alguém se levante, mesmo que você passe necessidade, mesmo que você tenha dificuldade. Eu me lembro que em 1997, acho que no dia 22 de novembro, por aí,
Eu sofri um acidente gravíssimo. É verdade, querido. E aí, algumas pessoas de igrejas que hoje nem existem mais, chegaram para mim e, pastor, mas o senhor é pastor, o senhor está em pecado, pastor. Por que o senhor sofreu esse acidente? Por que Deus lhe castigou? Deus não castigou, querido. Havia um plano de Deus naquele momento e vidas foram alcançadas para o reino de Deus. Mas eu não fiquei triste, não. Muito pelo contrário. Essas pessoas hoje não estão nem no Evangelho. Você entende? Por quê? Julgam, sabe? Não praticam a justiça, né? Eu me lembro, eu fui pastor de um grande ministério. Eu não vou citar nome, né? Mas eu fiquei lá longos anos, muitos anos, e pastoreei e abri algumas igrejas, inclusive aqui no Guarujá, para aquele ministério que eu tenho o maior respeito. E depois de alguns anos eu me desliguei do ministério. Continuo batista, mas me desliguei do ministério. E ao me desligar daquele ministério, um pastor que é da nossa cidade também, ele sabe que ele assiste o programa, ele se encarregou de tentar queimar minha imagem, dizendo que eu havia adulterado, que eu estava separado da minha esposa e que eu estava vivendo com uma secretária que, inclusive, estava grávida. E um ministério grande da região veio falar comigo para que eu fosse pastorear uma daquelas igrejas. E este pastor, ele fez questão absoluta de procurar, quando ele soube, de procurar o pastor presidente daquele ministério e dizer, olha, cuidado com o pastor Jorge Moreira, cuidado. E aquele pastor, ele não escondeu, ele chegou para mim e falou, olha, eu tinha vontade que você viesse para cá. Mas o pastor fulano, assim, ele veio aqui, mas negativou o seu nome. Ele falou isso. E eu falei, caramba, que legal. E o senhor acreditou nele. Não, é que o senhor sabe como é que é. Querido, eu não pedi para vir para o seu ministério. O senhor é que me procurou, então eu louvo a Deus pela sua vida, muito obrigado, e saí do escritório dele. Na semana seguinte, talvez esse pastor presidente desse outro ministério tivesse pensado, agora vai dar um pega para capar terrível, vai ter morte, sangue, aquele negócio. Muito pelo contrário. Esse pastor que foi falar mal de mim, ligou para mim e falou, pastor Jorge, eu tenho uma campanha, um grande congresso na minha igreja, uma igreja grande, e eu precisava divulgar, tem como o senhor divulgar no seu programa? Eu falei, não somente divulgar, mas eu gostaria que o senhor viesse no meu programa. E ele veio aqui, sentou nessa bancada comigo, do programa Cristo Já, e divulgou o projeto dele, foi uma bênção, lotou a igreja dele, e tal e coisa, e ele veio outras vezes. E o outro pastor que ouviu a conversa dele, também pediu para divulgar um grande projeto da igreja dele. A esposa dele esteve aqui, junto com a esposa do pastor Paulo Mendonça, que é da Igreja Triunfante aqui, divulgou o trabalho e piriri, aquele negócio todo. Foi um sucesso e continua até hoje. E eu continuo amigo de todo mundo, querido. Algumas pessoas, como esses pastores, podem ter pensado, caramba, que mancada, né? É uma mancada, coisa do diabo. Tentar inventar, levantar falso, mas falaram um monte de coisa. Esse pastor, hoje eu caminho com ele no conselho de pastores, eu falo com ele, abraço e beijo ele, com a maior tranquilidade, maior transparência, porque não tem esse negócio, querido. Para mim não tem esse negócio. Quem fala de mim, a nuca, é que vai ouvir. Acabou, viu? Não tem esse negócio. O calcanhar é que vai ouvir. Acabou. Entendeu? Então, a Bíblia diz, mas eu quero me encontrar com eles, com esses homens no céu. Eu faço questão absoluta de um dia estar na glória com eles. É, claro. Ah, vamos brigar, vamos nos afastar? Não, muito pelo contrário. Temos caminhado juntos. Olha, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Gostoso, né? Quando
alguém fala alguma coisa relacionada à tua pessoa, ou a mim, a nós, e fala, poxa, aquele camarada é um camarada verdadeiro. Aquele pastor, eu nunca vi um comentário assim. Aquele político, eu nunca vi um comentário assim. Aquele advogado, eu nunca vi. Aquele médico, que hoje é calamidade, né? Médico mata só para ter prazer de sair do jornal. Advogado faz falcatrua só para ter prazer de estar na mídia. Não é? Político, então, nem se fala, né? É barbaridade, é um negócio assim, escandaloso. É um negócio feio demais, né? Mas é bom quando sobra pelo menos um, querido, né? Pelo menos um. Eu sempre cito aqui um nome, quem quiser gostar, que goste. Tem um camarada da música popular brasileira chamado Roberto Carlos Braga, né? Não é porque eu sou pastor que eu não posso ouvir uma música diferente. E eu sempre gostei muito, eu gosto de assistir uma entrevista do Roberto Carlos. Eu nunca ouvi um comentário que pudesse negativar a vida, mexer com a integridade desse cidadão. Roberto Carlos Braga, um camarada íntegro. Você nunca ouviu comentários dele com droga, com bebida, com... Não, nunca. E está aí, ó. Está aí. Está aí na mídia, 60 anos aí, fazendo sucesso, vendendo muito disco, fazendo shows o ano todo, não para, e com um contrato milionário da Rede Globo de televisão, que não larga ele por nada. Por quê? Homem íntegro. Eu estou falando de homem aqui na terra, irmão. Coisa tremenda isso, né? Então, veja bem, fala a verdade. Fala a verdade. Então, é importante isso. O que não difama com a sua língua, o comentário que eu fiz anteriormente, o verso 12 foi o verso que eu pulei, né? O que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade, né? O que não difama com a sua língua e nem faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra seu vizinho. Como é ruim, né? Quando alguém se envolve em esse negócio de fala, disse-me. É um negócio assim, muito feio, né? Antigamente, quando as mulheres eram muito faladeiras, né? Falavam, vai para lá, ô lavadeira, não sei o quê. Até falavam, agiam dessa maneira, diminuindo a qualidade daquelas que eram lavadeiras, que sustentavam a família, porque dizem que conversavam muito à beira da pedra da cachoeira, né? Então, é uma coisa que salão de barbeiro, você sabe de tudo em salão de barbeiro, né? Onde você vai, você sabe da vida de todo mundo. Do futebol, a vida pessoal, você sabe, né? Que ali, salão de barbeiro, salão de cabeleireiro, uma coisa espetacular para saber, né? As notícias, né? Então, é importante que você pense que não devemos. Você, às vezes, alguém chega para mim e fala, sabe, pastor Jorge, eu ouvi falar de fulano de tal, o que o senhor acha? Querido, ao invés de você sair emendando a língua, e mais língua, faz o seguinte, vai orar. Ora pela pessoa que te trouxe a notícia e ora para a pessoa que foi o noticiado. Acabou. Vamos ver uma resposta de Deus. Certo? Nós queremos estar um dia na glória, ter a vida eterna, irmão. Nós precisamos ter uma vida boa. Sabe? Eu me lembro de um comentário que fizeram também há algum tempo atrás, um certo líder, que eu pagava uma mixaria de programa e que queria valorizar muito e não sei o quê. Não, querido, eu pago um preço que a televisão cobra, que é um preço real. A televisão não é barato, não. E aí esse camarada, ele fez a fofoca, foi falar mentira e depois ele teve que se desculpar com a pessoa para que ele foi falar mentira. Ficou bonito para a cara dele. Ficou bonito, com cara vermelha, igual a cara do capeta, né? Ficou bonito. Então, meu irmão, minha irmã, você, meu amigo, quando você ouvir alguém falar mal, ao invés de juntar a língua e continuar, faz o seguinte, querido, vamos orar pela pessoa, né? Vamos clamar a Deus pela vida da pessoa. Vamos fazer isso. Vamos juntar o nosso coração e pedir em favor da pessoa para que a pessoa não seja injustiçada depois, né? O que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria, né?
O que não empresta, isso também uma arte, viu? O que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Então, integridade, querido, é bom quando você tem. É bom quando você vai só crescendo no conceito. Já pensou? Eu tenho o hábito de falar que o pastor, quando ele chega numa certa região, numa cidade, ele é bênção. Durante um ano, ele é bênção. Depois de um ano, pode mudar, porque já conhece todo mundo, já fez amizade, aí já ele se torna comum igual os outros pastores daquela cidade, né? Por isso que alguns ministérios têm o hábito de remanejar. É 2 anos aqui, é 1 ano e meio lá e tal, está sempre remanejando, para que o pastor não crie muita raiz, para que não tenha problemas, não? O que eu acho até, de uma certa forma, é bom para que não haja fofoca e muitos contendas. Por outro lado, às vezes o pastor chega numa região, eu fiquei numa região aí durante 4 anos, e quando eu comecei a fazer o trabalho, foi exatamente quando eu fui transferido, fui remanejado. Então, não dá, você quer fazer um trabalho, não dá. Mas o pastor, quando chega numa cidade, ele é bênção. Depois ele já fica igual, né? Mas é bom quando você sai de uma determinada cidade e você, quando encontra as pessoas choram, né? Eu me lembro quando eu assumi uma igreja no interior, o pastor que saiu de lá, pastor Adilson, era um pastor muito querido, né? E ele foi remanejado e eu fui para o lugar dele. E eu fiz um casamento de um pessoal daquela igreja. Eu abençoei um casamento lá. E nesse casamento, o pai, a mãe, o casal de noivos ali, eles me vieram pedir minha orientação. Pastor, o que o senhor acha de convidar o pastor Adilson para vir à festa de casamento? Eu falei, querido, tem que convidar. Ele foi seu pastor aqui, é uma boa, vem, convida. E no dia, na noite do casamento, que o pastor Adilson chegou naquela cidade, foi uma maravilha, o pessoal chorava, né? E vinha se desculpar comigo, pastor, o senhor é bênção para a gente, mas o pastor Adilson passou por aqui, também era igual o senhor e tal, pessoa boa. É legal isso, não é? E quando que tem pastores, tem líderes, tem deputados, tem vereadores, tem prefeitos que saem de uma gestão, e o povo dá graças a Deus, tem outros que saem com impeachment, né? Nem espera acabar o mandato, já tiram logo, porque não vale nada. Lixo! É assim, irmão. Outros não, outros deixam saudades. Então, é muito importante que a gente entenda o que é integridade. Integridade vai nos fazer conquistar, agregar pessoas para o reino de Deus. Integridade vai nos fazer conhecidos e saudosos em alguns lugares. Integridade vai nos levar à vida eterna. Integridade vai nos aproximar de Deus. Se você quer ser um adorador, se você quer ter uma vida de integridade, vamos orar. Vamos orar. Eu quero orar com você, tá bom? Não esqueça, você que não assistiu hoje esse programa pela internet, que está em casa, mas quer assistir amanhã, lá no seu trabalho, lá no seu escritório, guarutv.com.br ou guarutv.net, tá bom? guarutv.net ou guarutv.com.br. Senhor Jesus, nós te louvamos por este dia, por mais este programa, te louvamos pela vida de cada telespectador, de cada querido que nesta manhã se colocou diante da televisão para, mais uma vez, compartilhar da tua palavra. Senhor, nós sabemos que o Senhor é aquele que gera todo este compromisso de integridade, porque o Senhor é íntegro. E importa que aqueles que queiram estar contigo sejam imitadores do Senhor. Então nos ensina a caminhar contigo, Senhor. Leva-nos a te compreender melhor, leva-nos a viver a tua verdade e a tua justiça, Senhor. Pai amado e querido, eu quero abençoar esta cidade em nome de Jesus e pedir ao Pai em favor daqueles que se encontram enfermos, os que estão encarcerados, aqueles que estão
presos às garras do adversário, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha quebrar todas as cadeias, quebrar as correntes, ó Pai, e dar libertação, Pai querido. Porque a Tua palavra nos ensina que o Senhor é a direção da nossa vida. Então dá-nos um dia na Tua presença, no nome de Jesus. Amém. Olha, nós vamos ficando por aqui com o programa Cristo Já, mas eu prometo, eu volto amanhã 10 para as 10, aqui pela TV Itapema, canal 7, pela guarutv.net ou guarutv.com. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Michel. Tchau.